Olá, pessoal, e sejam bem-vindos. Hoje a gente vai fazer uma análise aprofundada de um assunto que, nossa, dá muito o que falar no meio cristão. A gente está aqui com vários trechos e anotações do livro Desvendando a Teologia Coaching e Seus Sofismas, do Luciano Hermes. E a nossa missão é bem direta. Vamos tentar entender a crítica central que o autor faz a essa fusão que ele considera perigosa entre fé, coaching, autoajuda. Pensamento positivo, né? Exato. E, para deixar claro, vamos nos ater só ao que o livro apresenta, aos argumentos dele. A pergunta que guia a gente aqui é: o que o autor realmente quer dizer com sofisma? E como ele diz que isso aparece nas igrejas hoje? Exatamente. E é um tema muito atual. Para organizar a nossa conversa, a gente pode pensar em 3 pilares do que o livro argumenta. Primeiro, o diagnóstico do problema. O que é esse tal de sofisma e por que ele seria um perigo tão sutil? Depois, os sintomas. Como essa teologia coach, segundo o autor, se manifesta na prática, na prosperidade, nas músicas, na linguagem. Aquele papo de eu decreto, imagino. Esse mesmo. E por fim, as raízes disso tudo. De onde veio e qual seria o antídoto que o livro propõe. Ótimo, perfeito. Vamos começar então por esse diagnóstico. O autor abre o livro com uma ideia que, puxa, me pegou bastante. Ele diz que o maior perigo não é a mentira óbvia, sabe? Aquela que a gente bate o olho e vê. O perigo é a mentira com roupa de verdade. É aí que entra o conceito de sofisma, certo? O que ele quer dizer com isso? Então, essa palavra é a chave de tudo. Sofisma vem do grego sofisma. E não é só um engano qualquer, é um argumento que foi feito para ser engenhoso, para parecer verdade, mas que no fundo ele é enganoso. E a analogia que ele usa no livro é impossível de esquecer. Qual é? Imagina um galão de 20 litros de água pura mineral. Agora pensa que uma única gota de esgoto cai ali dentro. Uma só. Nossa. Ninguém vai falar, mas é só uma gotinha. Não. A água inteira está contaminada, comprometida. O sofisma, para ele, é essa gota. É uma pequena distorção da verdade que contamina um discurso inteiro que parecia puro, que parecia bíblico. Uma única gota. Essa imagem é muito forte. Porque tira o foco da quantidade, né? O problema não é o tamanho da mentira, mas a contaminação em si. Exatamente essa é a tese. A armadilha não é a mentira descarada. É a meia-verdade que soa bem, que até usa versículos, mas com uma torção no significado. E é sedutor, imagino. Muito. O livro argumenta que o sofisma não se apresenta como um inimigo. Ele se apresenta como um upgrade da fé, uma versão 2.0. E o autor conecta isso com um conceito bíblico da segunda carta de Paulo aos Coríntios sobre destruir fortalezas mentais, raciocínios altivos. Sofismas? Exato. Ele diz que são estruturas de engano bem construídas, com lógica própria, que se levantam contra o conhecimento de Deus. Entendi. Não é um erro aleatório, é uma fortaleza. Bom, se o sofisma é a doença, vamos para os sintomas que o livro aponta. Onde ele enxerga isso na prática? Acho que um dos temas mais quentes hoje é prosperidade. Como o sofisma entra aí? O livro dedica uma parte bem grande ao que ele chama de sofisma da prosperidade. E a crítica central é uma inversão completa do significado de ser abençoado. Segundo o autor, a teologia coach ensina que bênção é aquilo que eu recebo de Deus. O carro, a casa, a promoção. Isso. O sucesso financeiro. A bênção é um pacote de benefícios. O que, sejamos honestos, parece ser o objetivo de muita gente. Qual é a inversão, então? A inversão, segundo o livro, é contrastar isso com a definição bíblica, que seria: bênção é aquilo que eu me torno. O argumento é que o objetivo de Deus não é te encher de coisas, mas te transformar por dentro, te fazer participante da natureza divina, para que seu caráter reflita o dele. Ele usa o chamado de Abraão como grande exemplo. Deus não diz: Abraão, vou te dar bênçãos. Ele diz: sê tu uma bênção. A identidade dele se torna a bênção. Exato. É uma mudança de foco total, do ter para o ser. Isso muda tudo. Deixa de ser uma transação com Deus para ser um processo de transformação.
Mas um defensor dessa teologia poderia argumentar que está só exercitando a fé, usando versículos que falam sobre pedir e receber. Como o livro lida com isso? Essa é uma ótima questão. O livro analisa o capítulo 28 de Deuteronômio, um texto super usado para falar de prosperidade. E o autor destaca que o texto diz que, se você andar em obediência, as bênçãos vão te alcançar. Elas vêm atrás de você. Isso. A imagem não é de uma caça ao tesouro, onde você persegue a bênção. A imagem é de alguém caminhando e as bênçãos vêm correndo atrás como consequência. A teologia coach, na crítica dele, inverte isso. Ela coloca a bênção como um alvo a ser caçado com técnicas e declarações. A obediência vira uma ferramenta. Uma causa, não uma moeda de troca. Entendi. Essa ideia do eu no centro me leva para outra crítica do livro. A música. Parece que a lógica é a mesma, né? Sim, é o que ele chama de sofisma na adoração. O argumento é muito parecido. O problema seria o louvor antropocêntrico, ou seja, centrado no homem, em vez de teocêntrico, centrado em Deus. A crítica é que muitas músicas hoje deixaram de ser sobre quem Deus é e se tornaram declarações sobre quem eu sou, o que eu vou fazer, o que eu vou conquistar. Eu consigo pensar em várias músicas assim. Soa mais como um hino de autoajuda do que, sei lá, adoração a Deus. Exato. O livro cita exemplos de frases comuns, tipo, eu vou viver o meu milagre, eu vou conquistar o impossível, ninguém vai me parar. O autor argumenta que essas frases, mesmo bem-intencionadas, sequestram o momento de adoração e transformam em autoafirmação. É sobre a minha vitória, o meu destino. Vira automotivação. Isso. O livro até propõe um checklist rápido. O centro é Cristo ou eu. A letra é bíblica, tem evangelho ali, tipo cruz, arrependimento. Se não, pode ser uma boa música motivacional, mas não é adoração no sentido bíblico. É um filtro bem rigoroso. Isso nos leva à linguagem do dia a dia. O livro fala muito de frases como eu determino, eu decreto. Qual é o problema aí, na visão do autor? Ele classifica isso como uma democracia espiritual, e essa é uma das críticas mais duras. A tese é que essa linguagem promove uma inversão de papéis cósmicas. O ser humano, a criatura, assume a posição de quem dá as ordens. E Deus é quem tem que obedecer. Exatamente. Deus, o Criador, é colocado no papel de quem precisa reagir e cumprir essas ordens. Para o autor, isso é usurpar a soberania de Deus. Uma democracia no céu. Exato. E ele é bem enfático. O reino de Deus não é uma democracia. É um reino com um rei absoluto. O papel do cristão, segundo o livro, é de servo, que ora seja feita a tua vontade, e não de sócio do reino, que diz, seja feito o que eu decreto. Faz sentido, conexão. Então, essa visão toda parece muito moderna, muito século XXI. O livro apresenta como algo novo ou ele vai mais fundo nas raízes disso? E aqui a análise fica fascinante. O autor argumenta que essas ideias não são nada novas. Só ganharam uma roupagem gospel agora. Ele traça o que chama de genealogia do engano, uma linha do tempo. E ela não começa na igreja. Começa lá no século XIX, com um movimento chamado New Thought, novo pensamento. Já ouvi falar, a ideia de que a mente cria realidade. Essa mesma, a base de O Segredo e tantos outros. Daí o livro avança para os anos 50, com Norman Vincent Peale e o poder do pensamento positivo. O autor chama Peale de o pai do pensamento positivo cristianizado. Ele pegou essas ideias e reembalou com linguagem bíblica. A fé como uma técnica para ter sucesso. E a análise vai além do campo religioso, né? Ele menciona uma figura do mundo dos negócios que é bem inesperada. Sim, e esse é um dos pontos mais surpreendentes. Ele aponta para Napoleon Hill, autor de Pense em Riqueza, de 1937. O autor do livro que a gente está analisando afirma que o próprio Hill admitiu que recebia suas instruções de mestres invisíveis ou guias espirituais. Peraí, mestres invisíveis. Então o argumento é que a raiz de parte dessa teologia não é só psicológica, mas esotérica? É exatamente essa a tese. E o ponto chocante que ele levanta é que frases de Hill, como o que a mente pode conceber, ela pode alcançar, são repetidas hoje em púlpitos como se fossem da Bíblia, sem que as pessoas saibam a origem.
Caramba, e como essa linha do tempo termina? Ele fecha com Robert Schuller, um televangelista dos anos 80 que popularizou a ideia de que o maior problema do homem não é o pecado, mas a falta de autoestima. E essa, para o livro, foi a cartada final. O evangelho foi redefinido como uma ferramenta de terapia e não como uma solução para o pecado. Entendi. Então o fio condutor é uma psicologização do evangelho. O problema deixa de ser moral, o pecado, e vira psicológico, a baixa autoestima. Perfeito. E as implicações disso, segundo o livro, são gigantescas. Se o problema não é pecado, mas trauma ou mentalidade de escassez, a solução não é mais arrependimento e novo nascimento. Vira terapia, reprogramação mental. Exato. O pecador vira uma vítima que precisa de cura interior, não um rebelde que precisa de redenção. E isso, para o autor, anula a necessidade da cruz, que é o coração do cristianismo. É uma crítica muito profunda. Diante de um diagnóstico tão sério, qual é o antídoto? O que o livro propõe como alternativa? O livro encontra o antídoto na figura de Dietrich Bonhoeffer, um teólogo alemão que resistiu ao nazismo. Bonhoeffer é famoso pela distinção entre graça barata e graça cara, e o livro traça um paralelo direto. Graça barata versus graça cara. O que isso significa na prática? A graça barata, para Bonhoeffer, é o evangelho sem discipulado, é perdão sem arrependimento, fé sem a cruz. Uma graça que não custa nada e por isso não transforma nada. O autor argumenta que a teologia coach é a manifestação perfeita e moderna da graça barata, um conforto sem custo. E a graça cara? A graça cara é o evangelho que custa a vida. Exige renúncia, exige seguir a Cristo. Não é um produto de consumo, é uma transformação que custa tudo. É a diferença entre uma fé que me serve e uma fé a quem eu sirvo. E o livro também usa Bonhoeffer para criticar o silêncio, né? Sim, ele aborda o que chama de sofisma da neutralidade. Cita aquela frase famosa, o silêncio diante do mal é o próprio mal. A crítica é para líderes que veem o erro, mas preferem não se posicionar para não gerar polêmica ou perder seguidores. Para o autor, essa neutralidade é cumplicidade. Entendi. Então, o antídoto é a graça cara. Mas o livro apresenta um conceito teológico final, algo que ele diz que a teologia coach é incapaz de imitar. Sim, e esse é o clímax do argumento. O conceito é a regeneração, o novo nascimento. O ponto dele é o seguinte, a teologia coach vem para melhorar o velho homem, te dá mais autoestima, mais sucesso, é um upgrade. O evangelho bíblico, ele argumenta, não vem melhorar o velho homem, vem para matá-lo na cruz e gerar uma vida completamente nova. É substituição, não reforma. A diferença entre uma reforma e uma recriação total. Exatamente. E o livro resume isso de uma forma muito direta. A teologia coach diz, seja a melhor versão de você mesmo. E o evangelho? O evangelho, segundo o autor, diz, morra para você mesmo e Cristo viverá em você. A regeneração, essa obra que só Deus pode fazer, é apresentada como a prova final. É algo que nenhuma técnica de PNL ou pensamento positivo pode produzir. Que análise. Bom, a gente começou entendendo que o livro chama de sofisma, aquela gota que contamina tudo. Vimos os sintomas que o autor aponta na prosperidade, na adoração, na linguagem. Investigamos as raízes históricas que ele traça, o que foi bem surpreendente. E, por fim, exploramos o antídoto na graça cara e na regeneração. Exato. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final, que o próprio livro provoca de um jeito bem interessante. O autor usa uma analogia de João capítulo 10. Lá existem 4 personagens disputando a atenção do povo, das ovelhas. Tem o lobo, que ataca por necessidade, por instinto. Tem o mercenário, que só cuida por interesse, pelo salário. Tem o ladrão, que vem para roubar e destruir. E tem o bom pastor, que dá a vida por amor. Lobo, mercenário, ladrão e bom pastor. Isso. E a provocação que o material nos deixa é, no cenário espiritual de hoje, qual dessas vozes soam mais atraente? E por que o conforto e as promessas fáceis do lobo, do mercenário ou do ladrão
podem muitas vezes parecer mais desejáveis do que a jornada exigente, mas segura, com um bom pastor.